capoeira, de tocar berimbau. Quem tiver pressa que passe, por favor não se incomode. Eu vou caminhando lento, do jeito que a gente pode. Mas eu chego aonde eu quero, devagar junto ou sozinho. O importante é a viagem, nunca para no caminho, camaradinha. Viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! Viva meu mestre! Viva meu mestre, camarada! Ai, quem me ensinou! Quem me ensinou, camarada! Ai, a capoeira! A capoeira, camarada! A regional! Regional, camarada! Eu não sou mais um menino! Eu não sou mais um menino na roda de brincadeira. Sou apenas um velhinho que nós joga capoeira. Vaqueiro só fala em boi, velho só conta história. Fui ligeiro, fui valente naqueles dias de glória. Mas o tempo leva tudo, foi o que aconteceu. Mas o menino do peito aqui dentro não morreu, camaradinha. Viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! Viva meu mestre! Viva meu mestre, camarada! Viva todos os mestres! Viva todos os mestres, camarada! Ai, a capoeira! A capoeira, camarada! A regional! A regional, camarada! Esse é o Barracão da Cultura FM. Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela. Chegou e pariu a capoeira no chão do Brasil, verde e amarela. É de Angola, Camará que me veio essa cantiga. de Luanda, É um jogo, é uma dança, é uma briga. de Benguela, No quilombo da Serra da Barriga. de Aruanda, Capoeira chegou com a caravela. Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela. Chegou e pariu a capoeira no chão do Brasil, verde e amarela. É de Angola, O meu corpo é de pinho de riga, de Luanda, de madeira de lei é minha figa. de Benguela, Sou aluno da capoeira antiga. de Aruanda, Gangazumba é que é meu sentinela. Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela. Chegou e pariu a capoeira no chão do Brasil, verde e amarela. É de Angola, Mangangá nunca foi nem é de intriga. de Luanda, E esse sangue africano é minha liga. de Benguela, Capoeira que é bom ninguém instiga. de Aruanda, Se instigar vai provar o veneno dela. Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela. Chegou e pariu a capoeira no chão do Brasil, verde e amarela. É de Angola, Camará que me veio essa cantiga. camarada. Salve, salve, muito bom, você está em 100,9 na Rádio Cultura FM.
essa gira, esse trabalho de todos os sábados, aqui em 100,9, entre as 10 horas e o meio-dia, sempre saravando a cultura popular do Brasil, a musicalidade da nossa cultura popular. Pois é, o samba, o candombe, o candomblé, a umbanda, o maracatu, todas essas manifestações são frutos dessa terra, desse encontro de povos que aconteceu por aqui. Capoeira é uma força grandiosa que tem aqui no Brasil, é quem leva o Brasil, a cara do Brasil e a nossa língua aí pelo mundo afora. Tem muita história. Hoje a gente tá batendo palma pra coroa de Xangô aqui no Barracão. Xangô, que é a pedra fundamental do nosso chão que hoje tá tendo a honra de ser pisado por essa lenda viva da capoeira de Brasília, cidadão honorário de Brasília, honra ao mérito do CREF, voto de aplauso do Senado Federal, autor do livro O Filho de Xangô, mais de 50 anos de capoeira, competidor e vencedor aí do Berimbau de Ouro, dando aulas desde 1966, mestre Tabosa, ele que é o mais velho de todos nós aqui em Brasília. Muito obrigado, viu, mestre? É muita honra que o senhor esteja aqui. Aqui no Barracão a gente pede sempre licença e bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos também, porque eles trilharão os caminhos que a gente tá pisando agora, mas sempre agradecendo muito e esse fundamento e esse chão assentado aí que o senhor tem deixado pra gente. Muito obrigado pela honra, viu, mestre Tabosa? Eu que agradeço o convite que você fez. Acho importante que haja um canal dessa natureza para divulgação que vocês estão fazendo, não só na linha da capoeira, mas toda essa cultura popular que é muito importante que a gente preserve. E eu, como sou da parte da capoeira, então tenho que defender o lado da capoeira, e que eu acho que você, através do programa, e tenho ouvido alguns capoeiristas já vindo aqui, eu acredito que você pioneiramente vai criar um mosaico da capoeira com essas entrevistas, onde a gente poderá ver verdades e contestações dessa verdade ao longo do tempo. Acho e faço votos que esse programa tenha bastante vida para que toda a capoeira de Brasília seja fundamentada e assentada também, como você usou o termo, aqui nesse barracão. Maravilha, mestre. Os registros, eles ficam realmente guardados aí. A gente já teve a honra de receber alguns grandes nomes da capoeira de Brasília, da capoeira do Brasil também, graças a Deus. Mas hoje a gente tá realmente honrado, lisonjeado, porque Xangô mandou o seu filho mais ilustre da capoeira de Brasília aqui pra gente. Mestre Tabosa, então, pra gente começar essa conversa aí, a gente que acabou de ouvir o toque de Benguela do disco Capoeira de Besouro, de Paulo César Pinheiro aí, que foi uma trilha sonora para um espetáculo sobre Misoro Mangangá, e aí o Paulo César Pinheiro criou músicas aí baseadas nos toques. A gente acabou de ouvir o toque de Benguela que o senhor trouxe aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco, mestre, pra gente começar essa história toda. O senhor que começou a capoeira em 1964, nessa cidade que não tinha muita coisa, não era só capoeira que não tinha, né? Não tinha muita coisa em Brasília. E a minha pergunta, primeiramente, é por que a capoeira, mestre? Ela apareceu pro senhor, o senhor que procurou ela? Como é que começou a história toda ali? Por que foi treinar capoeira, mestre? Olha, podia não ter capoeira nessa época, mas tinha muita poeira vermelha quando eu cheguei aqui em 1960. O tal do Lacerdinha, o Rei de Moinho, tudo aquilo ali tomava conta da gente em poeira. Mas não tem nada a ver com a conotação da capoeira. A capoeira sempre teve no meu subconsciente, só por história. Eu não tinha nunca visto a capoeira, só sabia do nome. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas não que eu vivi no Rio de Janeiro. Meu pai militar, então rapidamente saiu do Rio, foi para Piauí, do Piauí foi para Fortaleza, Curitiba, quer dizer, o Brasil, rodou o Brasil. Mas enquanto a gente fazia essa peregrinação, eu só ouvia falar da capoeira, a pernada do Rio de Janeiro, a capoeira que existia na Marinha, mas eu só ouvia falar, nunca tinha nem visto, mas aquilo vibrava em mim com uma certa frequência que eu achava importantíssimo ver e saber como é que era. A palavra vibrava? A palavra vibrava. Não era nem a ação, porque eu não tinha visto ainda até então. Quando nós viemos para Brasília, 60, eu fiz o CASEB todo. Aliás, inaugurei o CASEB, né? Que era o antigo ginásio, colegial, isso, né, mestre? Depois se tornou ginásio, hoje em dia é o ensino fundamental ali. Seria do sexto ao nono ano essa atual. Essa adaptação aí eu me perco também no tempo e no espaço. Sim. Mas aí passamos para o Elefante Branco, que era o científico.
E lá eu soube que tinha alguém dando uma demonstração de capoeira. Eu digo, é hoje que eu vou ver essa coisa que me toca na energia da palavra e não conheço ainda. Aí fui, pensando que era uma exibição de capoeira. E na verdade era um elemento, uma pessoa, um baiano. E por ser baiano, fala demais. Eu, de certa forma, sempre tive uma certa defesa para quem fala demais. Eu achava que quem fala demais faz pouco. Ou cão que lada não morde, essas coisas todas, né? Mas fui lá. Tava muita gente sentada ao redor, outros em pé. Fez-se um círculo. Sim. E o baiano falava e de repente dava um golpe por cima da cabeça de quem estava próximo sentado, mas com uma precisão que para mim, vendo aquele movimento, era interessante, tal a destreza. Eu digo, por si, isso é a capoeira. Isso que eu já tinha como dentro de mim uma coisa maravilhosa. E ter essa precisão que esse baiano faz, eu quero fazer esse negócio. Me matriculei logo em seguida. Se eu não fui o primeiro aluno, fui um dos primeiros alunos. Isso aí, então ele não dava aulas ainda. Esse baiano, quem é, mestre? Foi o meu mestre, então, que passou a ser meu mestre, Aldenor Benjamin, que foi o mestre Arraia. Que fez essa apresentação para iniciar as aulas lá. Ele vender a ideia do que era capoeira e para ele começar a dar aula no Elefante Branco. Isso em 1964. Ele era estudante também? Ele era estudante, um ano a mais. Eu estava entrando no Elefante, ele já estava no segundo. O pai dele era ministro. E ele era um cara muito politizado e também teve problema com política estudantil aqui em Brasília, né? Era uma época de 64, né, meu amigo? 64 foi o ano do golpe militar, né, mestre? Pra gente sintonizar aí pois o ouvinte. O ouvinte faz tanto tempo, você, né? que tá ligando agora aí o rádio, você tá ouvindo o mestre Tabosa, o dono da história, contando ela aqui pra gente. 1964 foi o ano do golpe militar, 1968 veio o AI-5, que arrochou um pouquinho mais ainda. Então, problemas políticos são coisas que o senhor ouviu aí também, né, mestre? Vivenciamos eu um pouquinho à parte, porque meu pai, sendo militar, me proibia até de participar, aquela disciplina militar. Mas o Aldenor, não. O Aldenor era filho de ministro daqui do nosso governo. Sim. E era muito rebelde. E com isso ele teve que até sair de Brasília. Mas vem logo depois essa história. Logo ele começa a dar aula no Elefante Branco, eu faço aula com ele. Ele, que foi aluno de mestre acordeon, eles eram vizinhos. Eles treinavam juntos a capoeira que era ministrada por mestre Biba. Que o aluno direto era o acordeon. E eles eram juntos. Quando ele vem para cá, ele vem trazendo o que ele tinha de conhecimento da capoeira regional do mestre Biba. Que ele recebeu através de mestre acordeon. Que era um pouquinho mais velho que ele ou era mais ou menos? Não, todo mundo. Eu mesmo. Ele tinha um ano mais do que eu, porque eu era do primeiro ano, ele era do segundo. Sim. Não é? Mas nessa época nós éramos o quê? Eu com 64, eu tinha 17 anos, 16 anos. Então ele tinha 18, 19, alguma coisa por aí. Sim. Então ele faz isso aqui em Brasília. Nós tomamos essas aulas com ele. Um ano, 2 anos, como eu contei, ele tem um problema com a política estudantil. Sim. Foi obrigado a sair de Brasília e foi para Salvador. Voltou para a terra dele. Para a terra dele. E aí, mestre, nesse começo aí, já na apresentação ali, nessas aulas, berimbau, atabaque, pandeiro, o que se usava assim, antes da gente adentrar aí realmente na prática da capoeira, o ambiente que se criava ali para a capoeira, como é que era ali? Nesse comecinho mesmo, mestre? Sim. Pouca gente, pouco aluno. Eu acho interessante você tocar nesse assunto, porque hoje fica fácil você ver a capoeira com toda esse aparato que ela já tem aqui dentro de uma forma natural. Ninguém mais nem percebe como foi para chegar aqui, não é verdade? E há 50 anos atrás, nós éramos pioneiros em tudo. Nós estávamos abrindo o mato com o facão. E o meu mestre, então, mais ainda. Então ele tinha o berimbau e tocava muito bem berimbau e gostava. Para onde ele ia, ele levava aquele berimbau. Até nos levava para desfilar em 7 de setembro. Ele foi um dos pioneiros a criar essa situação. Capoeira tem capoeira no 7 de setembro. 7 de setembro, logo na época da Revolução, amigo. E nós participamos com o berimbau, ele na frente com o berimbau e a gente jogando, isso, aquilo. Mas então, nós tínhamos naquela época mais berimbau e pandeiro. Sim. Mais nenhum outro. Que é o que o mestre Bimba usava, de fato. Sim, né? mestre Bimba criou esse sistema. Mas nessa época já estava bem estabelecido já a regional do A regional, Bimba, sim. Né? Regional já era ele, né? É verdade. Na verdade, eu acho que... Quem foi aluno do mestre Bimba?
e até mesmo do mestre Pastinha, sofreram uma imposição muito forte, principalmente do mestre Biba, de disciplina e da personalidade forte que ele tinha. Jamais até hoje, se ele estivesse vivo, não teria aparecido tantos mestres na capoeira, inclusive eu. Inclusive camisa roxa, que até atesto isso. Se ele estivesse vivo, nós não poderíamos ser mestres, ele não permitiria isso de forma nenhuma. E ele, a capoeira regional, é ele que toca o berimbau, só não é ele quem toca o pandeiro, mas é ele quem domina toda a situação com um berimbau e a capoeira que ele fez. Depois ele permitiu que gigantes tocassem nas rodas dele. Mas era uma pessoa que era muito próxima a ele que ele permitiu. Então, era isso mesmo. Ele definiu só isso, ó. Um pandeiro ou 2 pandeiros, poderia até ter 2 pandeiros e um berimbau. Atabaque jamais. O atabaque para ele era um instrumento de santo, um instrumento do candomblé, que ele também participava, ele tinha terreiro. Mas jamais. O atabaque abafa o som do berimbau. Como é que a gente vai jogar se o berimbau é o que manda na roda e a gente ainda não ouve mais o berimbau?